Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com base na portaria 158/2020, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara, declaro aberta a 10ª sessão ordinária virtual de 9 de março de 2021. Inicialmente, indagaria dos senhores conselheiros se há alguma observação a ser feita na resolução, na ata disponibilizada da sessão no dia anterior, disponibilizada pela secretária Silvana. Não havendo nenhuma observação, a ata está aprovada. Gostaria de indagar a secretária Silvana se há alguma resolução disponibilizada para análise e aprovação. Sim, presidente. Vou ler aqui. O conselheiro Marcos enviou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 resoluções. Processo 2685/2017, ATEC Engenharia, 691/2016, Home Glass, Indústria, Comércio e Representação de Material de Construção, 2984/2016, Estoque, Comércio e Representações, 4294/2016, FE Veras Leitão, Comércio de Gás, 4009/2017, GNC Automotores, 3999/2017, Lojas Esquisitas, 6105/2017, Couro Fino, Indústria e Comércio, 835/2018, Easy Táxi Aéreo, 1908/2018, Baby Center, Comércio de Utilidades Infantis, 1538/2018, Abreu e Coutinho Limitada, 6488/2018, Daniele Bezerra da Costa Ferreira, e 935/2019, PP Aviamentos Limitada. O conselheiro Leilson enviou os processos 2823/2018, A Pereira Leitão, Comércio de Imóveis, 332/2018, Companhia Brasileira de Distribuição. O conselheiro Wanda também enviou 2 resoluções, processo 179/2018, Marquise Empreendimentos S.A., e 5230/2018, Vicúnia, distribuidora de produtos têxteis. A conselheira Jusileide enviou a resolução do processo 309/2018, Companhia Brasileira de Distribuição. E a conselheira Eliane Resplande enviou a resolução do processo 6030/2017, KSB, Comércio e Construções. É isso. Obrigado, Silvana. Passando para a ordem do dia, quero anunciar o primeiro processo da pauta de hoje. É o processo de recurso 1.1599/2014, aí 2014, 02096. O recorrente é Brava Forte Comércio de Motos, Peças e Acessórios do Nordeste Limitada. O recorrido é a célula de julgamento de primeira instância. A relatora do processo é a doutora Maria Elineide Silva e Souza. Esse processo já esteve em pauta aqui na 40ª sessão ordinária, e teve pedido na 38ª sessão ordinária virtual, 16 de dezembro de 2020. 35ª. 35ª, né? Obrigado. 8 de dezembro. 8 de dezembro, certo. Doutor Henrique, aqui consta que pedido de vista do doutor Leilson. Houve um equívoco, na verdade, vista do doutor Henrique Gereissati. Está presente para fazer sustentação oral de suas razões recursais, doutor Ivan Lima Verde Júnior. E hoje, substituindo o procurador do Estado, está a doutora Ana Tereza. Com a palavra, a doutora Elineide para fazer o seu relato. Bom dia a todos, né? Bom dia, em especial aqui a doutora Ana Tereza, que está aqui com a gente hoje, substituindo o doutor Biratã. Bom dia ao doutor Ivan. É sempre um prazer tê-lo aqui, doutor Ivan. Seja muito bem-vindo. Eu acho que todos sentem, assim, bom dia, doutora Elineide. Sentimento. Alegria eu sinto, doutora Elineide, viu? Eu sinto mesmo. Quando vejo o doutor Ivan, eu sinto uma alegria. Bom dia, a senhora também. Eu vou fazer o relato, embora o processo já... Desculpa, pode falar, doutor Ivan. Embora o processo já tenha... de agradecer, doutora Elineide, mais uma vez. Certo. Eu
peço aos senhores conselheiros que coloquem o telefone no modo silencioso, que está ouvindo algum eco. E a palavra, doutora Elineide. Obrigada, doutor Franzé. Esse processo é um processo que trata da acusação de falta de aposição do selo fiscal de trânsito decorrente da ausência do registro de passagem nos postos fiscais de fronteira. Nesse, o agente do fisco relata que fez a autuação com base nos cruzamentos do laboratório fiscal, e esse processo ele tem uma curiosidade porque ele traz conjunto as notas fiscais de entrada e saída. A parte, em sede de defesa, argumenta que o agente do fisco deveria ter consultado o sistema Cometa, mas que não verificou, e requer inicialmente uma perícia para a comprovação do alegado e a improcedência. O julgador monocrático decide por afastar o pedido de perícia, né, considerando que não foram trazidos nenhuma contraprova, e também julga procedente a acusação fiscal. O contribuinte vem aos autos e apresenta recurso ordinário que se encontra às folhas 42 e 45. Inicialmente, reconhece que cometeu um equívoco na impugnação ao afirmar que todas as notas fiscais estavam devidamente seladas. Afirma que, no presente caso, a falta de selo não poderia dar ensejo à sanção proposta pelo agente do fisco, que as notas relacionadas pela autuante, abre aspas, podem ser agrupadas em 3 tipos diferentes de operação, cada qual com consequências diversas do ponto de vista sancionatório, e nenhuma delas compatível com a sanção aplicável, que são elas: notas fiscais pertinentes à operação internas, sem a exigibilidade da aposição do selo fiscal de trânsito, notas fiscais de saídas interestaduais, que não existe mais a penalidade nos termos da lei data com a redação pela lei número 16.258/2017, e notas fiscais de entrada interestaduais, que deve ser declarada parcial procedência com aplicação do artigo 126, haja visto que todas as operações são sujeitas ao regime de substituição tributária e encontram-se devidamente lançadas na contabilidade e no livro registro de entrada. De forma alternativa, requer também a aplicação do parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 12.670, acrescido pela Lei 16.258/2017, considerando que as operações a elas relativas já tiveram todo o tributo devidamente antecipadamente recolhido pelo regime de substituição para frente e encontram-se regularmente escrituradas nos livros fiscais e transmitidas na EFD do contribuinte, documentos anexos. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 102, 2019, encontra-se as folhas 55 e 58, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e declarar a nulidade da autuação, tendo em vista que o agente do fisco não atendeu ao disposto no parágrafo 4º do artigo 158 do decreto 24569/97 e aplicação da súmula 8 do Conselho de Recurso Tributário. O douto representante da Procuradoria-Geral do Estado discorda em parte do parecer emitido, haja visto que o parágrafo 4º do artigo 158 do decreto 24569/1997 se refere tão somente às operações de saídas interestaduais, devendo a autuação ser mantida em relação às notas fiscais de entrada interestaduais.
Então, aqui era como eu falei, esse processo, a autuação trazia as notas de entrada e as notas de saída. O processo é apreciado pela segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários no dia 20 de julho de 2018, na 40ª sessão ordinária, que decide, por unanimidade de votos, converter o curso do julgamento do processo em realização de perícia com os seguintes quesitos: excluir do levantamento as notas fiscais de operações internas, excluir do levantamento as notas fiscais de saída, tendo em vista o descumprimento do parágrafo 4º do artigo 158, 24569/97. Verificar se as notas fiscais referentes às operações de entradas interestaduais estão regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis, ou se o imposto foi devidamente recolhido. E, diante desses quesitos, elaborar um novo levantamento, somente com as operações de entradas interestaduais. Elaborar um novo levantamento. O processo é encaminhado à célula de perícias e diligências, que emite um laudo pericial, que encontra-se as folhas 6669, com as seguintes conclusões. Quesito 1. Excluir do levantamento as notas fiscais de operações internas. A perícia excluiu do levantamento de notas fiscais destinadas o valor total de R$ 188.076,16. Quesito 2. Excluir do levantamento as notas fiscais de saída. A perícia excluiu o valor de R$ 739.074,02. Quesito 3. Verificar se as notas fiscais referentes às operações de entradas interestaduais estão regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis, ou se o imposto foi devidamente recolhido. Da lista da autuação, responde a perita, foram identificadas no sistema Cometa e com imposto recolhido as notas fiscais de número 3183, 3187, 14275, 14259, 14436, 14580, 2263, 21530, 34039 e 33839, no total de R$ 1.887,93, excluídas da lista de autuação. Aí eu vou pegar aqui a perícia, só para pegar também a conclusão aqui da perícia, né? Que encontra-se, quem estiver acompanhando aí o processo, encontra-se exatamente na folha 68 do laudo pericial. Aí diz assim, o quarto quesito, elaborar novo levantamento, contemplando apenas as operações de entradas interestaduais. Resposta. Após as exclusões, conforme solicitado nos quesitos acima, a perícia elaborou um novo levantamento com as operações de entrada interestaduais no valor de R$ 496.297,07. Quesito 5. Prestar quaisquer outros esclarecimentos necessários ao completo deslinde da questão. Aí ela responde. Em resposta ao sistema Cometa, a perícia identificou 10 notas fiscais da lista da autuação que estavam seladas e com imposto substituição recolhido no total de R$ 1.887,93. Foram aquela relação de notas que eu li. Excluindo estas notas fiscais, o novo levantamento tem valor total de R$ 496.290,07, considerando que neste total estão notas fiscais escrituradas no valor de R$ 486.000,
R$725,96 e notas fiscais não escrituradas, no valor de R$ 9.564,11. Então, o auto de infração, depois de realizada a perícia, aponta um total de notas fiscais sem selo, no valor de R$ 496.290. Só que dessas notas estão escrituradas 486.795 e não estão escrituradas 9.564,11. A perícia anexa também aí às folhas, é a primeira, uma planilha contendo os dados que a perícia apontou, que tem a lista de autuação com as observações da perícia, onde ela traz uma coluna onde tem escriturado e imposto pago. Essa planilha tá as folhas, um instante, 487 em seguida. Senhor presidente, é este o relato do processo. Lembrando que no final das discussões passadas, teve o pedido de vista do doutor Henrique. Obrigada. Obrigado, doutora Leide. Só esclarecer uma dúvida. Esse pedido de nulidade proposto pelo assessor processual tributário foi votado nas sessões anteriores? Desculpa, senhor presidente, eu vou olhar, mas para mim tinha sido votada na sessão passada. Não. Na passada não foi, não, eu acabei de... Não, né? Então, na sessão anterior, na 40ª sessão ordinária, saber se é só um esclarecimento dessa dúvida. Deixa eu só pegar aqui. 2018, né? Vou olhar aqui. Eu acho que ela foi afastada antes de ir para a perícia, mas deixa eu pegar aqui a ata. Pericial. Porque nós nem discutimos nas... Normalmente a nulidade é assim, normalmente, né? Porque primeiro teve uma discordância do doutor Biratã, que se encontra as folhas, foi formal, né? Encontra-se as folhas aí, deixa eu dizer... Presidente, é a 40ª... 59, 40ª sessão ordinária. De 2018? 20 de julho de 2018. Pelo menos está indicado aqui na ata, senhor. Na pauta. São quantas atas, hein, doutora Elineide? É a terceira vez que o processo vem? Esta é a terceira vez. Essa é a terceira vez. Essa foi por conta do pedido de vista. Eu estou tentando localizar só o pedido de perícia, porque se deve estar junto. É porque acho que é a primeira ata, não? É bom ver a primeira. O problema é que a gente não está com processo físico, aí tem que ficar com os arquivos. Eu vou tentar encontrar aqui também, então. Eu até vi a ata, ela está... Ela tem que estar junto com o pedido de perícia. Recurso. A ata aqui fala só em encaminhar para a perícia, né? Qual é a página, hein, senhor, doutor Henrique? Aqui é a página 62, eu não sei, é o arquivo que tem resolução. Na 40ª não foi votado para eliminar, não, foi só a perícia. Não, só a perícia aqui. Só a perícia. Porque a sugestão de nulidade foi do assessor processual tributário. Pronto. Obrigado, doutora Inês, esclarecido. Dando seguimento ao processo, passo a palavra para a doutora Ana Tereza para se manifestar. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhor presidente. O processo em pauta diz respeito à falta de aposição de selo, tanto das notas fiscais de entrada como saída. E o parecer da assessoria processual, ela sugere a nulidade em virtude de não ter sido disponibilizado ao contribuinte, por meio de uma intimação,
não atendendo, segundo a assessora, o parágrafo 4º do artigo 158. Entretanto, temos a manifestação, ela sugeriu a nulidade, e ela ainda esclarece mais ao final que ela entende que o agente estava impedido de lavrar, apesar de existir a infração ter sido em relação aos nossos fiscais de entrada e de saída. Ela entende que, sem o selo, invalidou toda a ação fiscal. Isso é a sugestão da assessoria. E logo anexado com a manifestação do procurador, justamente entendendo que a nulidade deve ser mantida tão somente em relação aos nossos fiscais de saída, que representam operações de saída interestadual, mantendo a atuação em relação aos novos fiscais de entrada interestadual. Senhor presidente, eu entendo que, em relação a essa nulidade, no meu entender, não deve nem ser cogitada, porque a infração e a obrigatoriedade de selagem já foram retiradas da nossa legislação. Não entendo por que a nulidade. Eu acho que o intento deve só recair a análise só sobre as entradas interestaduais. Bom, senhor presidente, só esse é o parecer da assessoria. Agora, se o senhor depois me permitir falar alguma coisa, gostaria muito. Só, doutora Tereza Cabeça, então ficaria de acordo com o laudo pericial? O senhor quer que eu manifeste? Sim, concordo com o laudo pericial. Em exclusão da novos fiscais de entrada, ou de entrada interna, né? A novos fiscais de saída, considerando que não existe mais nem a obrigatoriedade, nem a penalidade, né? E manter, em relação apenas às notas fiscais não escrituradas, e as notas fiscais escrituradas e sem o imposto recolhido. Quero deixar bem claro que essa empresa, ela é comércio varejista. Como ela é comércio varejista, se ela tiver, ela não é a saída de substituição tributária, não. Se ela comprar mercadorias por entrada, o imposto tem que ser recolhido na entrada do estabelecimento e não nas saídas. É assim que eu entendo. Então, deve ser mantido com relação à penalidade 3M, em relação a justamente essas duas situações, não escrituradas e escrituradas sem o imposto a recolher, no valor de R$ 486.725,96. Esse é o meu entendimento. Obrigado, doutora Tereza. Dando continuidade, a palavra para o doutor Ivan Lima Verde Júnior. Sem áudio, doutor Ivan. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Ana Tereza aí fazendo, às vezes, da Procuradoria, é uma alegria muito grande. Silvaninha, muito obrigado, Silvana, mais uma vez aí pelo seu apoio para que eu consiga participar dessas sessões virtuais. É sempre necessário seguir essas orientações de link, de acesso a esses sistemas, aos quais eu confesso que ainda estou me acostumando. É uma alegria sempre imensa para mim participar dessas sessões de julgamento no contencioso. É uma casa na qual eu tenho a imensa honra e satisfação de participar das sessões de julgamento, de dar, de algum modo, alguma contribuição, provocando algumas discussões. Então, é sempre uma alegria muito grande para mim estar presente nessas sessões. O doutor Felipe, eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer, mas em uma sessão aí da qual eu participei, ele fez uma manifestação dirigida a mim tão importante para mim, no momento em que eu vivia assim, meio desiludido com a advocacia, os percalços da advocacia, o cansaço até do tempo já, e numa determinada sessão, o doutor Felipe se dirigiu a mim de maneira tão carinhosa e de maneira assim, tão inesperada para mim,
que, não sei se ele sabe, mas injetou em mim um ânimo para retomar o gosto por essa atividade. Então, não sei se eu já tinha lhe dito isso, doutor Felipe, mas eu jamais esquecerei esse momento, porque foi um momento assim, foi providencial para mim. Partindo aqui para o processo em si, senhor presidente, basicamente, talvez nem houvesse necessidade disso, porque o relato da conselheira Elineide já foi muito preciso, já foi até exaustivo no detalhamento da questão, mas só até para me facilitar o desenvolvimento aqui da linha de raciocínio, basicamente o que aconteceu nesse processo é o seguinte: como todos sabem, a acusação de falta de selos em operações realizadas pela autuada. Num primeiro momento, informado pela empresa de que essas notas, de fato, teriam seladas, quando da elaboração da impugnação, nós acabamos fazendo essa afirmação que depois facilmente se viu não corresponder à verdade. De fato, pouquíssimas notas desse universo todo, universo bem significativo de notas fiscais que são objeto das operações tratadas nessa autuação, pouquíssimas notas fiscais foram efetivamente seladas. Então, quando da apresentação do recurso, obviamente no curso do processo, o que é que nós percebemos? É que tínhamos 3 tipos de situações diferentes nessas operações. Nós tínhamos operações internas, para as quais não há exigibilidade do selo. Nós tínhamos operações de saída, para as quais o legislador cearense entendeu por bem retirar a penalidade, e as operações de entrada, que mantinham, sim, a obrigatoriedade da selagem e mantinha, da mesma forma, a aplicação de penalidade quando da não ocorrência dessas selagens. Na última sessão, passada até essa discussão sobre a questão da nulidade que foi suscitada no parecer da consultoria e que não foi acatada integralmente pelo doutor Biratã, nós chegamos num ponto crucial, inclusive num questionamento levantado pela doutora Elineide. Desse universo menor das operações de entrada, das notas fiscais relativas às operações de entrada sem selo, nós víamos pelo próprio relatório elaborado, pela própria planilha elaborada pela perícia, e eu não sei se aqui nos meus arquivos eu vou ter o número das páginas, me parece que não, mas logo em seguida elas estão dispostas, essa planilha ela está disposta logo depois do laudo pericial, ela foi um anexo do laudo pericial. Quando nós verificamos essa planilha, nós vamos observar que quase todas, e essa planilha ela tem o seguinte título: lista da autuação com observações da perícia. Ela vem trazer aqui a relação das notas fiscais que teriam sido objeto da autuação, e ela vai dizer lá no final, ou no corpo dessa planilha, ela vai dizer lá no final se essas notas estavam escrituradas e se o imposto teria sido recolhido ou não. Por que que isso foi objeto de análise pela perícia? Porque nós defendemos a tese de que se essas operações eram operações sujeitas à substituição tributária e elas estavam devidamente escrituradas, como a perícia efetivamente constatou, sanção aplicável ao caso seria aquela prevista no parágrafo único do artigo 126. Então, o que causou uma certa estranheza, a mim particularmente, e certamente também a conselheira relatora, a doutora Elineide, é que quando da resposta do quesito 3 da perícia, a perita responsável, ela diz lá no final que a perícia elaborou o demonstrativo da lista de autuação, separando as notas identificadas no sistema Cometa e com imposto recolhido no valor de R$ 1.887. Então, essas aqui seriam as notas que teriam sido seladas, uma pequena quantidade. As notas não escrituradas, no total de 9.564. E aí chega, por fim, no que hoje efetivamente vai ser o objeto da nossa discussão aqui, que são as notas fiscais de entrada interestadual,
que ela diz no laudo pericial que essas notas estão escrituradas, mas que estariam sem o recolhimento do imposto. E aí vem a grande questão que eu acho que nós temos que discutir aqui hoje. Como eu ressaltei, a própria planilha elaborada pela perícia indica que quase a totalidade, me parece que pouquíssimas dessas notas não seriam de operações relativas a operações sujeitas à substituição tributária. Mas se nós formos observar, nós vamos ver aqui a presença, a indicação clara de que essas operações foram sim sujeitas à tributação pelo regime de substituição tributária. Só lembrando que essa empresa, que é a empresa autuada, é uma empresa de revenda de motocicletas, de peças, né? Se não me falha a memória, ela é uma concessionária da marca Dafra, que produz e vende motos, e que, portanto, todas essas operações, ou elas dizem, ou quase todas essas operações, quase a totalidade dessas operações, elas vão dizer respeito a aquisições ou de motocicletas ou de peças, né? Então, quando nós vamos observar essa planilha, nós vamos ver que há o destaque do valor de base de cálculo do ICMS, substituição tributária, valor do substituição tributária do ICMS. Então, me parece que houve, de algum modo, algum equívoco quando da elaboração do laudo pericial, ao fazer uma indicação de que esse recolhimento não teria sido feito, né? Eu fico imaginando que talvez ela tenha tentado entender ou tenha entendido que não teria havido recolhimento feito diretamente pela autuada, né? Mas vale destacar, né, porque a gente tem que observar, não pode deixar de observar a própria operacionalidade da substituição tributária, especialmente nesse ramo de atividade. Então, senhor presidente, sem mais delongas aqui na sustentação oral, eu queria só chamar a atenção para esse fato, que eu acho que é o fato a ser discutido hoje, é se essas operações de entrada indicadas no laudo pericial, especialmente na planilha, claramente nós vemos que tratam de operações sujeitas à substituição tributária, com o devido destaque, com a devida indicação da base de cálculo do ICMS-ST e com o devido destaque do tributo aplicado por meio desse regime de substituição tributária. Então, senhor presidente, eu acho que, por hora, eu posso aqui encerrar minha participação, mas desde já agradecendo a atenção de todos e pedindo a oportunidade de me manifestar caso surja alguma dúvida. É o que eu teria para o momento, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan. Voltando aqui ao processo, doutor Henrique tinha pedido vista, doutor Henrique agora vai se manifestar nos autos. Depois a gente já para a discussão. A própria doutor Henrique Gereissati. Presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos aqui, os conselheiros aqui presentes, doutora Silvana, doutora Ana Tereza, doutor Ivan, né? Seja muito bem-vindo, doutor Ivan, essa casa. Como já foi explicado aqui pela doutora Elineide, também abordado pelo doutor Ivan, a nossa discussão no processo anterior estava exatamente nesse ponto, se essas notas fiscais que estão relacionadas aí pela perícia, no valor total de R$486 mil, né, se elas teriam ou não realmente um imposto pago, né? E o motivo do pedido de vista exatamente foi esse, para a gente analisar um pouco essas operações e entender o porquê que, no momento que a perícia fez esse levantamento, ela tem a coluna aqui como sendo o ICMS não recolhido, né? E analisando um pouco melhor essas operações, a gente vê que essas operações são procedentes da fábrica, né, da própria fábrica da empresa no estado de Amazonas, né, e de uma outra empresa do mesmo grupo de São Paulo, né, que acredito que seja a parte de autopeças aqui, né. E nessas operações, você pode verificar bem claramente que está destacado no campo da nota a base de cálculo do ICMS-T,
inclusive base de cálculo essa com valor diferente do valor da nota fiscal, né, que seria aquela base de cálculo reduzida no caso de veículos, né, que você tem que ter uma base de cálculo diferenciada, e com destaque do ICMS-ST também nessas operações, né. Então, nessa linha, e até assim, já discutindo esse assunto com a própria doutora Elineide, né, a gente vê que esse imposto efetivamente foi recolhido, não pelo adquirente, né, que não seria responsável por esse recolhimento, mas sim pelo vendedor aqui na qualidade de responsável por substituição tributária, né? Então, dentro desse levantamento, são diversas notas, mas foi localizado aqui algumas notas que, na realidade, são produtos que não estão sujeitos à substituição tributária, né? E aí seria a tributação normal, nesse caso, e seria devido aqui, no caso, a pelo menos um antecipado, né, nessas operações, né, que seriam talvez alguns outros produtos que não estariam sujeitos a ST, né? Então, dentro desse universo dessas notas fiscais, que totaliza esses 486 mil, nós localizamos 9 documentos fiscais, né? E desses 9 documentos fiscais, eles totalizam o valor de R$ 2.028,59. Esses documentos não estariam com a ST retida, né? E teoricamente também não recolhida. Então, a gente não pode afirmar que nessas operações esse imposto foi recolhido. Então, basicamente, seria o motivo do pedido de vistas, presidente, né? Entendendo que esse universo de R$ 2.028, a gente teria que aplicar o mesmo tratamento dessa outra relação de 9.564, né? Que são notas fiscais que não foram escrituradas e também não recolhidas, né? E tudo isso aqui, para concluir, na realidade, é a ideia de aplicar o atenuante do parágrafo 12, né? Do artigo 123, que fala o seguinte: a penalidade prevista na linha M do inciso 2 desse artigo será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas no livros fiscais ou transmitidos na FD do sujeito passivo, né? Então, assim, já adiantando aqui a minha posição, entendo eu que essas operações estão efetivamente escrituradas, né? Como está comprovado aqui pela perícia, né, foram escrituradas sim, e estão, de fato, recolhidas em função do ICMS estar destacado pelo próprio fornecedor, né, que ao emitir essa nota fiscal destacou o ICMS-ST nos documentos fiscais. Então, seria esse, presidente, as nossas primeiras considerações e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, Toim. Doutor Henrique, resumindo, como ficaria a base de cálculo, então, para a autuação, como você entende? O que é com 20%, o que é com 20%, o que é com 2%, como ficaria, então? Bom, eu entendo aqui, presidente, que a base de cálculo para aplicar o parágrafo 12 seria o valor de R$ 484.697,37. Que é o parágrafo 12, que é 2%, né? 2%, isso. E o próprio... a linha M, né, que seria, se eu não me engano, 20%, não é isso? Isso. Seria a base de cálculo de 9.564 mais os 2.028, que daria 11.592,70. Tá ok, doutor Henrique. Obrigado pelo esclarecimento. Senhores, o processo está em discussão. A doutora Elineide vai falar, depois o doutor Felipe Pinho, não sei se o doutor Leilson também. Vai com a palavra a doutora Elineide, depois eu passo para o doutor Felipe Pinho. Obrigada, senhor presidente. Na realidade, toda a discussão na sessão passada girava em torno desse pensamento do doutor Henrique, que na hora eu não estava conseguindo alcançar muito. Aí, depois, ele analisando o processo e a gente conversando, aí eu vi. Aí, nós dois juntos montamos até assim a planilha, separando as notas fiscais que são de tributação normal, que totaliza esse valor de R$ 2.029,59. Aí, esse total aí, a gente retira
desse total aí, a gente retira da base de cálculo que ia receber a atenuante de 2%. Por quê? Porque como foi tributação normal e não foi indicado, né, se foi recolhido, por exemplo, o antecipado, alguma coisa assim, a gente não tem como afirmar com certeza. O que a gente vai ter que afirmar com certeza é o ST da operação anterior que a própria perita traz no laudo pericial. E com relação às notas, esse valor de 9.564, que a perícia encontrou como não escriturada, aí a gente somaria esse valor de 2029, e aí a gente teria uma base de penalidade cheia de 11.593, que aí, aplicando a multa de 20%, vai dar 2.318, e na de 2%, que é com atenuante, 9.693 reais. Ficaria mais ou menos isso. Eu posso até compartilhar essa planilha. Os senhores estão vendo? Já apareceu? É porque o Meet eu não ficou. Agora está aparecendo aqui, doutora. Certo. As notas fiscais que o doutor Henrique mencionou, né? Com o valor que são de substituição de tributação normal, nota fiscal, tributação, digamos assim, normal, aí o total das notas fiscais apresentada pela perícia, que foi 486.725,96, né, o total das notas fiscais sem ST, que foram essas notas que a gente apurou aqui, aí a base de cálculo para a penalidade com 2%, daria 484, essa menos essa. Aí fica 9.693. Aí a base de cálculo cheia seriam as notas fiscais não escrituradas apontadas pela perícia, e esse valor aqui, que daria 11.000 e pouco. Aí a multa, que eu chamo de multa cheia, né? A multa normal, de 20%, 2.318. Então, o auto cai para uma parcial de procedência no valor desse, mais esse. Se eu somei direito. R$ 12.012,67. Não sei se deu para os senhores entenderem o nosso pensamento. Obrigado, doutora Elineide. Sim, passa para o doutor Felipe Pinho. Bom dia, amigos e amigas, conselheiras e conselheiros. Inicialmente, doutor Ivan, eu queria reiterar o que falei no dia que, em determinado dia que o senhor citou, né? Nós nunca havíamos falado sobre isso, mas aquelas palavras, todas as palavras que me direcionam ao senhor são da mais pura autenticidade da minha pessoa, porque realmente eu vejo que você, que seu trato humano é muito importante para tudo, né? Inclusive, a sua presença aqui deixa o clima mais leve, né? E isso é muito importante, assim, a sua leveza como ser humano e o seu conhecimento como advogado faz da sua pessoa, assim, para mim. Inclusive, essa semana mesmo eu falava do senhor como exemplo de bom advogado para um outro amigo advogado que quer iniciar na carreira tributária, né? Eu falei, se você quiser algum tipo de espelho, de exemplo, conheça o doutor Ivan Lima Verde. Aí ele, eu não sei quem é não, eu falei, procure, que aí já não é comigo. Mas eu queria reiterar isso, viu? Mas aqui, entrando no processo, na verdade, eu pedi palavra mesmo para entender, viu, doutora Elineide? É porque quando a gente entra muito no aspecto do cálculo, né, o direito ele não chega tão bem, a contabilidade é que chega, né, e vocês sabem, conhecem muito bem, você, doutor Henrique, né, a querida bancada fazendária sabe muito bem sobre isso. Eu queria fazer duas perguntas, né, para que vocês possam me ajudar e esclarecer. Primeiro, que a perícia,
ela chega a um valor, né, de 9.500 e pouco, né, que você, inclusive, doutora Elenete, coloca no, acho que é a segunda contazinha que a senhora faz, né. Eu não entendi, foi esse valor de 2.000 e alguma coisa que está aí, do meu ponto de vista, era só o de 9.000, né, eu estava lendo aqui a perícia e para mim tinha ficado só isso. Pronto, esse 9.564,11, né, esse valor aqui é o valor que a perícia chegou, né. Pronto, aí, e a segunda pergunta, o segundo questionamento, o doutor Henrique disse que havia a escrituração das notas. A minha pergunta é por que nós não podemos ir para o parágrafo único do 126, né, como o próprio doutor Ivan requereu na sua fala, né, e aí seriam essas duas questões. Muito obrigado, presidente. Era mais um esclarecimento mesmo para que a gente enriqueça aqui os debates. Obrigado, doutor Filipinho. Doutora Neide, querendo explicar, ou então doutor Henrique, ou até mesmo doutor Luiz também, acho que quer falar também. A doutora Neide fez a planilha, explica de onde surgiu 2029. Como obteve 2029, doutora Neide? Esse valor de 2029 é quando você vai na primeira parte da planilha, ela coloca assim, substituição tributária, não é, nem ela tem a indicação lá, que substituição tributária retida, né? Base de cálculo, ICMS retido. De todas as notas fiscais que estão lá, 9 notas fiscais não tem o ICMS da substituição tributária retida. Ou seja, são tributação que a gente pode chamar de tributação normal. Então, sobre esse valor aqui, a gente retira a atenuante porque a gente não tem a certeza do recolhimento, inclusive de questões de antecipado, certo? Que são essas 9 notas aqui, que estão aqui. Se o senhor for lá na planilha, o senhor vai encontrar essa nota, 947, 15973, tem mais dados, mas como a planilha está em PDF, eu não tinha como trazer o restante dos dados para cá. Dava muito trabalho. Tem, né? Aí, o que foi que a perícia apontou? Ela apontou um total de notas fiscais. Para aplicar a atenuante do parágrafo 12, eu tenho que conjugar duas condições. A nota fiscal está escriturada e o imposto está pago. Aí ela diz assim, total de notas escrituradas. Ela só dá essa informação, total de notas escrituradas. O imposto pago, a gente foi olhando a substituição tributária. Do total dessas daqui que estão escrituradas, que não são substituição tributária, é 2.029. Então, a base de cálculo para aplicar atenuante seria R$ 484, ou seja, elas estão escrituradas, apontadas pela perícia, e eu tenho a condição do imposto da substituição tributária a partir da própria informação da nota fiscal que está lá na planilha da perícia e do agente fiscal, certo? Aqui é só atenuante. Aí, a penalidade no 123, 3M, ou seja, cheia com 20%, a gente ia aplicar só naquelas notas fiscais que não estão escrituradas e que não obedece a outra condição. Qual era a outra condição? Ter a comprovação do imposto pago, que é exatamente esse 2029 aqui, que são essas 9 notas que a gente separou aqui nessa planilha. E aí Então, essa escriturada aqui poderia ser 1% do parágrafo único, não? Não seria isso? Mas eu acho que a gente tinha vencido essa questão do 1% do parágrafo único, porque lá a aplicação para substituição tributária, mas a gente tem uma penalidade específica na falta de selo, certo? Mas nada impede que, eu digo vencido no meu pensamento, certo? Tá, que a gente teria discutido aqui, mas não está na ata essa discussão, não está na ata. Só para... Tá certo? Bom. Inclusive, é pedido do doutor Ivan a aplicação da atenuante do parágrafo único do 126, e de forma alternativa, a aplicação do parágrafo 12. Porque, como a gente já tem manifestado anteriormente, que
quando existe penalidade específica, a gente vai para a penalidade específica, e lá seria uma geral, uma atenuante das outras, não aplicaria o parágrafo único, nem o 126 aqui. Não sei se alguém... Obrigado, doutor Elineide. Doutor Felipe, esclareceu sua dúvida? Presidente, eu estou esclarecendo aqui, foi esclarecedora, eu estou esclarecendo. Doutor Leilson, quer fazer alguma explicação sobre... Pronto, doutor Leilson. Presidente, primeiro eu vou perguntar aos conselheiros, a relatora e o que pediu vista, se esse meu raciocínio está correto. Esses 484 mil, daqui que seria uma base de cálculo que nós deveríamos aplicar agora 2%, com atenuante do parágrafo 12º, parágrafo 12, né, em razão de que essas mercadorias todas, os documentos fiscais, estavam com o ICMS-ST retido, destacado no documento fiscal, não é isso? Todas elas, né? Então, assim, está correto o raciocínio mesmo dos conselheiros, efetivamente, se o imposto é retido, há que se dar uma interpretação no dispositivo, na nossa legislação, como imposto recolhido, se tiver ocorrido o débito. Se lá a empresa do outro estado recolheu esse imposto, isso não nos cabe. Nos caberia se esse documento fiscal viesse sem a retenção do ICMS-ST. Porque aí, no caso, a empresa que é adquirente se responsabilizaria pelo recolhimento. Então, como está efetivamente destacado o imposto ICMS-ST, o raciocínio está correto mesmo, que nessa base de cálculo de 484 mil, deva se aplicar 2% da multa especificada lá no parágrafo 12. Né? Primeiro porque o imposto está recolhido, ou seja, está retido no documento fiscal, lá pelo emitente, e segundo porque, embora a autuante não tenha dito isso na informação complementar, mas o cruzamento que ela fez foi de notas fiscais emitidas, destinadas aqui à empresa, versus o Cometa Citran, e também documento escriturado na DIEF, entrada, versus o Cometa Citran. Então, essas notas fiscais, corroborada pelo que disse o laudo pericial, estariam escrituradas. Então, as duas condições para a aplicação do parágrafo 12, elas estão atendidas, no que diz respeito a essa base de cálculo de R$484 mil, no meu entendimento. Neste caso, como bem disse a doutora Elineide, e aí eu vou pedir vênias aos queridos, não sei, vou dizer nem doutor Felipe, o doutor Felipe ainda não esclareceu o voto dele, mas ao doutor Ivan Lima Verde, é que eu não vejo possibilidade de se aplicar a atenuante lá do parágrafo, tanto do artigo 126 do CAPT, como do parágrafo único, porque, primeiro assim, você já tem a penalidade realmente típica para aquele fato infrator, que, ou seja, ausência de selo. Ausência de selo, aí não interessa se a operação é tributada, se não é tributada, se é isenta, se tem redução de base de cálculo, se não tem. O que está olhando o descumprimento bem jurídico, que é protegido pela norma sancionatária é o descumprimento de uma obrigação acessória, não é o descumprimento de uma obrigação principal, nada tem relação à obrigação principal, mas sim a obrigação acessória do dever de selagem. Esse é o primeiro critério que eu acho que não tem como se aplicar o artigo 126. O segundo critério é que ficaria esquisito, no meu entendimento, se aplicar, primeiro, a penalidade, a gente tem que sair pela raiz. Raiz é o quê? A penalidade típica, ela é 20% do 3M. Não, mas o 3M tem um parágrafo 12º. Tem que estar escriturada e tem que estar imposto recolhido. Foi atendida, mas agora a gente tem que ver também o parágrafo único lá do artigo 126, ou seja, você teria, para aqueles que entendem como atenuante, né, atenuante com atenuante, ou seja, não é isso que a norma prevê. Tá? A norma só prevê um atenuante para o caso de descumprimento de selagem.
que é quando existe a retenção do tributo e a escrituração na FD ou na DF. Essa é a única atenuante. É mais um motivo que eu vejo sempre, que eu sempre tive, que o artigo 126 era um artigo autônomo. Toda vez que eu olho as mudanças da legislação, mais ainda eu tenho mais certeza que aquele 126 é um artigo autônomo. Seja pela topografia legal, seu local onde ele está assentado, que é totalmente fora do artigo 123, seja porque as atenuantes que existem na nossa legislação estão todas contidas no artigo 123. Seja pelo próprio dispositivo legal, que ele diz uma condição para atenuar, ou seja, nos seus parágrafos. E aí se inclui o parágrafo 12. Né? Então, assim, o artigo 126, ele é um artigo absolutamente autônomo para aquelas situações que não estão previstas nas tipicidades específicas do artigo 123. E sempre quando eu vejo essas mudanças de legislação, mais ainda eu tenho certeza disso. A última foi de que agora, se eu não me engano, a falta de escrituração também é 10%, não é mais uma vez o valor do imposto, pelo 16258/2017, não é isso? A lei lá diz que agora faltar escriturar e tal, não é mais para os fatos posteriores à lei 16258/2017, né? Agora se aplica 10%. E que é esses 10% que foi o legislador colocou? É os 10% lá do artigo 126, que estava lá no caput, ou seja, trouxe os 10% do artigo 126 para o 123, 3M, no caso 123G, agora, né, na falta de escrituração, igualando-se a sanção para operações tributadas e operações não tributadas, ou seja, então sempre, toda vez que eu vejo mais certeza, quando se mexe nessa legislação, mais certeza eu tenho de que o artigo 123 sempre foi autônomo, tá? Para aquilo que não está previsto no artigo 123. Então, não cabe aplicar o 123M com atenuante do parágrafo 10º, aí é atenuante mesmo, está dentro do artigo 123, faz referência especificamente ao próprio artigo 123M, ou seja, tal e qual como é no Código Penal, faz referência, e aí o 126 para atenuar o que já atenuou, sem nenhuma referência, ou seja, então, eu não vejo como se aplicar isso. Então, o meu entendimento é no sentido de que a base de cálculo que será composta para atribuição da penalidade de 2% é aquela 484 mil e os quebrados. E o restante, 9 mil mais 2 mil e quebrado, 11 mil reais, sim, aí se aplicaria os 20%, porque não se tem a escrituração dessas notas fiscais na FD, ou então não se tem o recolhimento do imposto. Presidente, eram essas as minhas considerações. Obrigado, doutor Leilson. Nesse momento, doutora Andressa, quer fazer alguma observação? O áudio. Senhor presidente, bom dia. É possível fazer só uma observação com relação à aplicação daquele parágrafo 12 de atenuante da 3M. Aqui na planilha da perícia, ela deixa muito claro que não foi recolhido. E mesmo que a obrigatoriedade seja do contribuinte substituto, não foi recolhido, o que recai naquela 431, parágrafo 3º. O substituído, que não tiver recolhido, não, além de outros impostos, quando o documento fiscal não tiver indicado o valor, e se ele não tiver recolhido, ele é responsável pelo imposto. Então, como é que vai aplicar um atenuante quando uma das condicionantes não está satisfeita, que é o não recolhimento do ICMS-ST? Mesmo havendo a declaração no documento que existe a retenção, e já que a própria perícia está dizendo que não foi recolhido, naturalmente ela deve ter olhado Receita, então o substituído tem que recolher. Ainda mais, como diz a nossa legislação, né, o destinatário também é responsável pelo recolhimento do ICMS. Né? Então, eu entendo que mesmo esse 486 mil que se encontram escriturado, mas não recolhido, não satisfaz a aplicação do parágrafo 12.
E com relação, aí no meu entender, seria somado esse 486, mais os 9.500, que é não escriturado e não recolhido. Quer dizer, vai se aplicar os 2% sobre uma infração em que uma das condicionantes não está satisfeita, no meu entender. Apenas excluir apenas o que está escriturado, selado e recolhido, que está esses 1.887 aqui. É assim que o que eu estou tentando. Outro detalhe. Essa empresa, essa autuação é de 2009. Ela começou a CFD a partir de 2010. Isso significa, senhores, que ela tem a obrigação de ter um livro registro de entrada. É assim que eu entendo. Ela neste momento, 2009, ela é obrigada a transmitir via DIEF as suas operações. Mas os livros fiscais de entrada, saída, apuração, mesmo, e outra coisa, eu verifiquei no PED, ela só tem PED para nota fiscal, hein? No caso aqui seria NF1, que agora é NFE, né? A partir de, que eu anotei aqui, é 2009 também. A partir de 2009, a nota fiscal eletrônica. Mas, no meu entender, o fato de ser DIEF não satisfaz a escrituração, porque ela tem que ter um livro de entrada. É assim que eu entendo. A nossa legislação não prevê a DIEF como substituto do livro de registro de entrada. É só esse detalhe que eu gostaria de expor. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tereza. Doutor Ivan Lima Verde, em atendimento ao contraditório para a defesa, o senhor também poderá manifestar-se nos autos, já que a doutora Tereza manifestou-se. Senhor presidente, são só dois aspectos assim, bem pontuais. Primeiro, com relação ao registro de entrada, a perícia solicitou e a empresa entregou os livros de registro de entrada, quanto à solicitação da perícia. O segundo é que, com relação a essa informação prestada no laudo pericial, na planilha, de que não haveria sido recolhido, eu continuo achando que houve um equívoco por parte da perícia ao entender que não houve recolhimento. E eu fico pensando realmente dessa forma, entendendo realmente que houve esse equívoco, porque eu acho que se houve alguma consulta por parte da perícia nos estados de origem, com relação à obrigação do contribuinte substituto ao recolhimento, e que essa obrigação não teria sido cumprida, eu acho que a perícia teria juntado essa prova, teria juntado essas consultas, e me parece que não existem dentro do processo consultas demonstrando a falta de recolhimento desse tributo. Eu acho que nessas situações, não é de hoje que se tem esse pensamento, esse entendimento, que uma vez destacado o imposto nas notas fiscais, especialmente numa situação como essa, eu acho que foi o doutor Henrique que chamou a atenção para esse fato, quando você examina as notas fiscais objeto dessa autuação, você vai verificar a indicação da base de cálculo do ICMS substituição tributária, você vai identificar o destaque do ICMS substituição tributária e a obrigação dos contribuintes substitutos localizados em outro estado. Não vejo, dentro do processo, do ponto de vista documental, e aí me refiro especialmente com relação à perícia, não vejo nenhuma prova de consulta feita nesse sentido. Da mesma forma que eu pediria aí até a ajuda da conselheira relatora, me parece que esse auto de infração, eu acho que ele foi o único nessa ação fiscal, não houve nenhum outro auto de infração. Porque me parece que se houvesse sido feita a constatação pelo autuante da falta de recolhimento desse imposto pelo contribuinte substituto, transferindo assim a responsabilidade desse recolhimento para o contribuinte substituído, me parece que teria sido naturalmente objeto de uma outra autuação, e não somente a autuação por ausência de selo. Não
seriam só essas as considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan. Voltando a palavra para os conselheiros. Obrigada, presidente. Sobre as observações da doutora Ana Tereza, concordo com ela quando ela diz que DF não substitui o livro registro de entrada. Tanto é que, em falta de escrituração, que coloca falta de escrituração e se refere a DF, eu vou para arquivos magnéticos, omissão de arquivo magnético. O problema é que, como bem observado pelo doutor Ivan, a perita teve acesso ao livro registro de entrada. E essa... Neide, pode continuar. Acho que caiu a sua conexão. Eu acho que ela caiu. Não, a conexão, foi televisão. Pelo barulhinho, acho que foi a bateria do computador dela. Presidente, só enquanto a doutora Neide volta aí... Eu tinha só uma questão, doutor Leilson. Se for o caso aqui e tiver na dúvida dessa questão do não recolhimento, poderia baixar de novo em diligência para a perita especificar melhor, porque ela bota uma planilha lá, onde ela diz recolhido, não recolhido, né? Se ela verificou isso no sistema Receita, via GNRS, houve realmente guias nacional de recolhimento interestadual. Pronto, era isso. Algo nesse sentido. Aí acaba de vez com a dúvida. Não, deixa eu fazer algumas observações, doutor Leilson, é porque eu tinha caído da reunião por um problema aqui no meu computador, aí eu voltei no celular. Eu vou fazer as observações e eu acho desnecessário olhar isso aí. Vou fazer as observações. Primeiro, com relação à DF, esclarecendo para a doutora Ana Tereza, a perita realmente olhou no livro registro de entrada, então a escrituração está lá no livro registro de entrada, embora tenha algum quesito que ela mencione DF, certo? Mas a escrituração foi no livro registro de entrada. A própria planilha do agente do fisco, anexa ao processo, fala livro registro de entrada também. E ele separa lá as notas sem selo e sem escrituração. Tem duas planilhas lá dentro. Tem notas não seladas e não escrituradas, digamos assim. Quanto ao aspecto do recolhimento do imposto, o que a perita diz no auto, e foi esse o motivo, parte do motivo de vista do conselheiro Henrique, que eu não conseguia alcançar na sessão passada, é porque quando a perita fala que o imposto não foi recolhido, ela está se referindo ao recolhimento de entrada no Receita. Ela não fez checagem nas notas fiscais, no emissor da nota, certo? Até mesmo porque isso aí é a competência, na época, do NESUT, que hoje já tem outro nome, né? Mas era do NESUT. E essa competência lá do NESUT, essas empresas têm inscrição, inscritas no estado do Ceará como contribuinte substituto, elas fazem a retenção, não é nota a nota, elas fazem a retenção e mandam pela GNRE e informam na guia ST, que é uma declaração da substituição tributária. Então, quando a perita fala que não foi recolhida, ela está se referindo a recolhimento de ST pela entrada. E vai estar no Receita, mas não no Receita, porque o nosso sistema Receita, explicando, ele tem uma divisão, tem a divisão da GNRE e a divisão do DAI, do ICMS, né? Do ICMS e da GNRE. Só que mesmo que a gente vá para a GNRE, a gente não vai encontrar, talvez, a GNRE respectiva à nota, porque a empresa lá tem inscrição, a empresa emissora das notas fiscais, porque é uma fábrica, tem inscrição no estado do Ceará, faz isso numa GNRE mensal e manda as informações da nota na guia ST.
na guia de informação da substituição tributária. Por isso que eu entendo, e aí é um entendimento meu, de que realmente nessas notas que a perícia verificou a escrituração e que tem ST destacada, a substituição está recolhida aí nessa presunção aí. E não seria você mandar e ver nota a nota dessa pela perícia, como bem constatado. Se a perita Eu acho assim. tivesse feito algum levantamento nesse aspecto aí, ela teria trazido aos autos dizendo, olha, a empresa tal não estava cadastrada, e ela não trouxe, ela só trouxe o sistema Receita, então ela só se refere àquela substituição que as empresas pagam pela entrada. Por que essa empresa aí tem algumas notas que ela não estão retidas? Porque referem-se a empresas emitentes que não tinham inscrição no estado do Ceará. Aí, quando chega na fronteira, ele tem que pagar. Já essas notas que a ST está retida são de empresas que têm a inscrição como substituto tributário e foi feito lá no emitente da nota. Eu vejo assim, essa questão da... Eu me lembrava quando a doutora Ana Tereza falou do 431, parágrafo 3º, eu me lembrava da questão do destaque do ICMS-ST, né? Que aí, se não tem o destaque do ICMS-ST, atraía a responsabilidade para o substituído aqui, né? Mas... E no caso tem o destaque do ICMS-ST. Mas resulta essa dúvida se houve o recolhimento ou não, porque também tem, eu estava olhando agora, tem também essa outra hipótese, né? Ou quando o imposto não houver sido retido. Eu, quando li o laudo pericial, eu também fiquei com a sensação de que a perita, ela olhou só absolutamente o sistema Receita, não verificou a questão dos recolhimentos via Guia Nacional de Recolhimento Interestadual, a GNRE, né? Mas, assim, eu acho que, pelo menos no passado, era assim que se fazia, né? As Guias Nacional de Recolhimento Interestadual faziam alusão de quais documentos fiscais estaria sendo recolhida aquela substituição tributária. Doutor Leil, se eu só fazer uma observação para o senhor, a guia, ela só faz a observação se for de empresa que não tem inscrição, porque aí ela faz nota a nota, ou mais de uma nota ali, mas naquele transporte. Quando a empresa tem inscrição, o que acontece? Ela manda, um recolhimento mensal, e aí ela passa a ser substituta tributária, ela tem uma inscrição de substituta, e essa inscrição de substituta, ela tem até um prazo para recolher. Aí vem numa guia, e vem numa GNRE, e ela faz uma transmissão de um arquivo discriminando quais são as notas daquela guia. É isso que eu estou querendo dizer, ou seja, existe a identificação de quais documentos fazem alusão àquele recolhimento da substituição tributária. Tem que ter identificação, porque a empresa que é substituta lá no outro estado, a substituta aqui, mas é sediada do outro estado, não vai fazer recolhimento sem identificar o que ela está se relacionando, né? Eu creio que essas notas fiscais, elas foram recolhidas, tá? Via GNRE, mas assim, eu acho que a gente, no até do princípio da verdade material, seria interessante se meter isso para a perícia, para verificar essa questão do recolhimento ou do não recolhimento, já que foi trazido pela assessoria processual nesse momento. Obrigado, doutor Leil. Doutor Felipe Pinho tinha pedido a palavra, com a palavra do doutor Felipe Pinho. Presidente, é só para esclarecer agora o pedido, no pedido do doutor Ivan Lima Verde. Doutor Ivan, existem duas planilhas que a doutora Elineide traz, né? Que é a planilha, teoricamente, dentro das mercadorias, sem recolhimento e com recolhimento. Não é isso não, né, doutora? É com escrituração, aquela planilhazinha que a senhora trouxe, que a senhora colocou para a gente. Pode ligar seu áudio, está desligado. Desculpa, eu estou tentando entrar aqui no computador. Tá. Ficar fácil, aí eu teria como demonstrar, pegar... Não, tá certo, mas eu só queria perguntar... Eu trouxe uma planilha e peguei as informações da perícia. Sim, é porque aí, doutor Ivan,
a parte requer, na verdade, o parágrafo único do artigo 126 para tudo, levando em consideração que o agente fiscal ele se utilizou das informações dos arquivos da Cefaz e, por isso, não há prova de que não foi recolhido esse valor, é isso? Lá no outro contribuinte. Só para esclarecer o pedido à parte. Doutor Ivan, o senhor pode esclarecer essa dúvida, doutor Felipe Pinho? Qual foi o pedido da parte? Sem áudio, doutor Ivan. Presidente, eu confesso aqui que desde a participação da doutora Elineide, do doutor Leilson, e agora também do doutor Felipe, eu não estou conseguindo escutar o áudio continuamente. Ele vem sendo interrompido e eu estou pegando aqui o que eu consigo escutar e tentando formar aqui a compreensão do que foi dito. Deixe-me ver se eu entendi o que é que o doutor Felipe está perguntando. Se o pedido da empresa com relação à aplicação do parágrafo único do artigo 126 é com relação a toda a autuação ou somente com relação a algumas notas fiscais? Sim. De audição do som aqui da transmissão, é isso, né? Sim, doutor. O que nós pedimos, a aplicação do 126, que nós estamos pedindo, é relativamente àquelas operações que inquestionavelmente são sujeitas à substituição tributária, ou seja, aquelas cujas notas fiscais receberam a indicação de uma base de cálculo de substituição tributária e um destaque desse mesmo tributo. Só um minuto, por favor. Então, seriam com relação a essas notas fiscais em que são identificadas as bases de cálculo, que é identificada a base de cálculo da substituição tributária e o destaque desse mesmo tributo, dessa mesma espécie de ST. E que tenham recebido devida escrituração. Então, a aplicação do parágrafo único do 126 seria para essas notas fiscais relativas a operações sujeitas à substituição tributária e que tenham sido escrituradas. Me parece que nessa análise feita em conjunto pelo doutor Henrique e pela doutora Elineide, na planilha na planilha que consta logo em seguida ao laudo pericial, é possível identificar de uma maneira geral quase todas as notas fiscais são de operações sujeitas à substituição tributária, com a indicação da base de cálculo, com um destaque do ICMS-ST nessas notas fiscais, né? Mas há também algumas operações de valores menores que não têm o destaque da base de cálculo e nem o destaque do ICMS substituição tributária, nos fazendo crer que essas operações, essas notas fiscais, diriam respeito a operações não sujeitas à substituição tributária e que, por essa razão, não poderiam sofrer a incidência do parágrafo único do artigo 126. Não sei se era essa exatamente a dúvida e se eu consegui esclarecer, doutor Felipe. Obrigado, doutor Ivan. Doutor Felipe Pinho, quer se manifestar? Então, no caso, seria de acordo com o entendimento da doutora Maria Elineide, né? Creio que sim. Sim. Ok. Que é o mesmo procedimento do doutor Henrique. Doutor Henrique, pediu a palavra, doutor Henrique. Presidente, ver se a gente pode tentar aclarar um pouquinho aqui as nossas discussões. Eu estava fazendo aqui algumas consultas no sistema e aí eu consegui detectar aqui no exercício de 2009 que são duas empresas fornecedoras aqui, tá certo? É uma de Manaus e uma de São Paulo, né? Então, consultando aqui nossos sistemas, a gente consegue detectar que essas empresas, todos os meses, durante o exercício de 2009, como a doutora Elineide colocou, elas fazem recolhimento através de GNRE para o Estado do Ceará.
Então, você tem recolhimento de janeiro a dezembro, todos os meses, valores em torno de 30, 40 mil reais, cada empresa dessa. Doutora Lineide, a senhora está retornando? Está me ouvindo? Eu acho que a senhora está ouvindo, né? Pronto. Então, só recapitulando, doutora, só recapitulando, eu consultei aqui as duas empresas fornecedoras e todas duas fazem recolhimentos mensais aqui durante esse período através de GNRE para o estado do Ceará, como a senhora bem colocou. Então, entendo que essas operações, ela junta todas as notas, né, que ela emite com substituição tributária, e houve esse recolhimento mensal, que varia aqui de 20, 30, 40 mil reais todos os meses de todas as duas empresas, né? Então, acredito eu que, assim, como o doutor Leilson já tinha colocado, o fato da nota fiscal já vir com imposto destacado, isso por si só já eximiria a responsabilidade da empresa de recolher esse imposto. A não ser que detectasse que efetivamente não fosse pago, primeiramente a gente iria cobrar do emitente, né? No caso, que seria o responsável por essa operação. O ST também poderia ser cobrado se não viesse destacado, que não é o caso. Então, entendo que, na realidade, eu não diria nem que a perita ela fez um levantamento errado, uma informação errada ao afirmar que a empresa não recolheu. Na realidade, ela afirmou que a empresa destinatária não efetuou o recolhimento, mas não efetuou o recolhimento porque não havia mais nada a recolher, porque esse imposto já estava pago. Então, não teria que haver recolhimento por parte da empresa destinatária nas operações que vieram com ST destacada. Então, aqui me permita, doutora Ana Tereza, discordar um pouquinho da sua posição, que eu não posso exigir um novo recolhimento de uma operação que já foi tributada anteriormente por ST e pago até o consumidor final. Então, nesse sentido, eu entendo, corroboro com a posição já colocada, com o doutor Leilson, com a doutora Lineide, acredito que não há mais necessidade de perícia, pelo que está posto aqui no processo, e naquela linha de pegar aqueles valores dos 486 mil, como a doutora Lineide bem colocou, excluir aqueles 2 mil reais, passar esses 2 mil reais para a base de cálculo dos 9 mil, que daria os 11 mil e pouco, aplicando a linha M com os 20%, e o restante dos 484 mil aplicar os 2%, que seria a penalidade específica para o caso. Se o doutor Felipe ainda tiver alguma dúvida em relação às contas, a gente pode ajudar, doutor Felipe, se for Agora você, como de no senso comum, jogou um pá de cal, no meu entendimento. Obrigado, doutor Henrique, pelo esclarecimento. Acho que o doutor Filipinho ficou já satisfeito com os esclarecimentos. Doutor Leilson, que eu gostaria de falar. Doutor Leilson, o senhor vai manter essa perícia? Vamos otimizar os trabalhos aqui. Assim, presidente. Vamos manter a perícia em volta da perícia, depois já todo mundo deve ter um procedimento firmado. A questão gravita em torno só da penalidade aplicável, com ou sem a atenuante do 126. Não, assim, eu entendo da forma como o doutor Henrique entende também. A minha leitura foi essa. Quando eu falei da perícia, porque foi trazido uma questão pela assessoria processual tributária, é no sentido, se houver alguma dúvida, a gente encaminhar isso para a perícia no sentido de esclarecer isso. É porque, efetivamente, não está claro aquilo, a forma como foi a resposta da perita. Não está claro, nem para o contribuinte, nem para qualquer pessoa que leia. Então, cada um, ao ler, pode ter interpretações das mais variadas, tá? Que ela fez uma planilha, ela diz não recolhido, mas eu entendi também que foi em cima do Receita, tá entendendo? Porque ela só faz menção ao sistema Receita na resposta, né? Mas ela não clareou no sentido de dizer, olhei a GNRE, foi recolhido, não foi recolhido, etc, etc. Mas eu entendo também como o doutor Henrique, até eu falei que achava que estava recolhido esse imposto, até porque tinha o destaque do ICMS da nota fiscal. O que eu fiz menção à possível perícia, nesse sentido, se houver restar alguma dúvida, quiser alguma coisa em homenagem ao princípio da verdade material, se encaminhar para a perícia para verificar se há o recolhimento do GNRE. Então, doutor Leilson não vai propor perícia, né? Não. Pronto. Então, senhores, todos já estão convictos para votar? Já têm convicção que podem votar? Estão aptos a votar o processo? Então, eu vou colher o voto da doutora Elineide, que é a relatora do processo. Como voto, doutora Elineide? Senhor presidente, depois de todas essas discussões, né, aí com relação à questão da nulidade, ninguém vai abordar, né? Não, está superada. Não foi ela está superada, né? Isso.
E com relação à aplicação do artigo 126, parágrafo único, eu afasto, né, considerando que possui penalidade específica, no caso, o artigo 123, 3M, é esse, né? E agora, aplicando a atenuante prevista no parágrafo 12 da lei, com as alterações da 16258, para as operações que estão escrituradas e cujo imposto encontra-se destacado por substituição tributária, né? E com relação às notas fiscais que não têm passagem, não estão escrituradas e são de tributação normal, aplicar o artigo 123, 3M, conforme o detalhamento da planilha que eu demonstrei durante a sessão e os valores apontados pelo próprio doutor Henrique. Então, parcial procedência, nesse sentido. Doutor Henrique, como vota? Presidente, acompanho integralmente aí o voto da relatora, está muito bem explicado. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Felipe Pinho? Com a relatora, presidente. Senhor presidente, Sim. me desculpe estar interrompendo, mas é porque eu perdi completamente o final da fala do doutor Leilson e o começo da votação. Ah, certo. Não consegui ouvir nem ver nada, só para o senhor me atualizar aí. Pronto, em resumo, eu perguntei ao doutor Leilson se ele mantinha ou não a perícia. Como ele disse, em face da fala do doutor Henrique, que consultou a GNRE, verificou que houve recolhimento do imposto. Então, presidente, a perícia... só uma correção, eu não propus a perícia, eu disse que poderia se discutir e caminhar para a perícia. Tá? Mas aí eu disse que já tinha o entendimento, como o doutor Henrique e a doutora Elineide, no sentido de que esses ICMS destacados nos documentos fiscais estavam de substituição tributária, haviam sido recolhidos pela empresa. Pronto. E a doutora Elineide, na votação, vai manter aquela proposição, os cálculos que ela fez, e também o doutor Henrique fez os mesmos cálculos. E sobre os 484, aplica-se os 2%, sem atenuante, afastou o parágrafo único, mas aplica atenuante do parágrafo 12 do artigo 123. E sobre os 11 mil, que são não escrituradas e cujo imposto e sujeito à tributação normal, que é 11 mil e alguma coisa, vai aplicar os 20% que trata o artigo 123, 3M da lei. Em resumo, é isso que está sendo votado, doutor Ivan Lima Verde. Então, o doutor Elineide votou, o doutor Henrique votou com a Elineide, o doutor Eleilson acompanhou, e o doutor Felipe Pinho também acompanhou. Seguindo aqui a ordem de votação, doutor Marcos. Obrigado, presidente. Com a relatora, presidente. E doutor Rafael Souza. Com a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de voto, conhece o recurso, dá provimento em parte para reformar a decisão condenatória e declarar parcial procedência da autuação nos termos do voto da conselheira relatora. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer ao doutor Ivan Lima Verde pela participação e convidar ele querendo pode permanecer na nossa sessão. Senhor presidente, mais uma vez eu agradeço a boa acolhida que eu sempre tenho nessa casa. Oi? Senhor, doutor Ivan, querendo, o senhor pode permanecer conosco na sessão, nas sessões. Tá bem, eu agradeço pelo convite também, senhor presidente, e só queria, assim, lamentar que hoje realmente a transmissão ficou muito ruim aqui para mim. Eu notei que havia um distanciamento muito grande aqui quando eu falava, ficou, o chamado delay parece que estava muito intenso aqui, foi muito cortado, mas felizmente, de um modo geral, como a discussão estava muito restrita a esse ponto final da matéria, deu para compreender, e aí, volto a dizer, agradeço mais uma vez pela atenção de todos, pela boa acolhida, e agradeço também pelo convite, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan.
Senhores, vamos dar 10 minutos de intervalo, retornamos às 10h20, impreterivelmente. Viu?